Essa é a grande questão que eu vou explicar aqui na live, tá? Uh, o que ocorreu? O Pablo Marçal, no último dia, veja, no último dia em que uma candidatura poderia ser registrada, que era ontem até às 19 horas, ele recebeu uma liminar. Ele recebeu uma liminar que o torna elegível? Não. Ele recebeu uma liminar que muda a sua filiação. Ele estava afiliado à União Brasil, tá? E essa filiação fez com que ele retornasse ao PRTB, que era o partido que ele estava antes, com uma filiação retroativa, tá? Retroativa. Foi uma decisão de um juiz chamado Gustavo Nardi, da zona eleitoral de Santana do Parnaíba, em que ele disse o seguinte, nessa decisão que ainda é provisória, né? Ele disse o seguinte, olha, como o atual presidente do PRTB ele estava sem acesso ao sistema de filiação do PRTB, porque ele estava afastado do comando da sigla, ele não tinha como registrar as filiações naquele momento. E ele poderia ter registrado uma volta do Pablo Marçal no dia 4 de abril, que é o último dia para que alguém pudesse ser candidato. E eles alegaram isso. Falou, olha, eu estava sem acesso ao sistema, senão ele estaria afiliado no meu partido. Tá? E aí essa liminar diz o seguinte, ok, então, pelo momento, então ele volta, mas você tem que provar. Você tem que apresentar as provas aí em X dias para dizer que você tem a assinatura da ficha deles, tem que provar qual é o número da ficha deles, você tem que me mandar as 5 anteriores, as 5 depois, para provar que ele de fato foi filiado naquele dia 4 de abril. O que não ocorreu, né, pessoal? Isso é só uma picaretagem que eles estão utilizando, mais uma para aparecer. A partir do momento que o juiz deu essa liminar de volta do partido, lembrando, não tem nada a ver com a elegibilidade dele. Ele continua inelegível em 3 ações pelo TRE de São Paulo. Tá? Ele pode ter seu recurso julgado no TSE? Pode, mas ele já está inelegível. Tá? Beleza. Eles se aproveitam dessa decisão muito esquisita e diz o seguinte, olha, então o Pablo Marçal está no PRTB de volta, o presidente é o Leonardo Avalanche, o cara que lançou ele a prefeito, depois foi afastado do partido, conseguiu voltar. E ele próprio tinha se lançado candidato à presidência. E por muitos meses, junho, julho, agosto, esse cara ficou prometendo uma grande bomba na política. E no final a grande bomba virou ele como candidato. Não me parecia que era isso que ele imaginava. Me parecia que ele já tinha planos de voltar com o Pablo Marçal. Pois bem, ele se lança primeiro como candidato à presidência, tá? Esse sujeito que tem áudios gravados dele dizendo que ele é do PCC e que ele tem muita influência e coisa e tal. E aí depois ele disse, não, esse áudio não é dele, essa voz nem é dele, não tem nada a ver, veja bem. Enfim, dá aquelas desculpinhas de sempre. Bem, esse sujeito registra sua candidatura à presidência, ele chega a aparecer na imprensa com uma proposta muito parecida com uma proposta do Flávio Bolsonaro, tá? O Flávio Bolsonaro prometeu celular de graça, mas essa não é uma proposta do Flávio Bolsonaro, tá? Ele copiou. Ele copiou do Leonardo Avalanche, que prometeu iPhone de graça a quem fizer curso de empreendedorismo. iPhone para todo brasileiro. Enfim, querendo aparecer de qualquer forma, né? Bem, aí esse sujeito aproveita dessa decisão esquisita e vai lá e faz o registro do Pablo Marçal como candidato a presidente. Agora a gente vai falar do registro, depois eu vou falar sobre as possibilidades, que é o mais importante. Eles fizeram o registro à Justiça Eleitoral, tá? Tá aqui, né? Ele colocou como ocupação diretor de empresas. Colocou ali o Leonardo Avalanche e ele fez uma declaração de bens de 7 bilhões e meio de reais, tá? O Pablo Marçal tinha declarado, acho que em torno de 130 milhões na última eleição, né? Antes, parecia que ele tinha declarado 19, aí falaram, pô, 19 milhões só? Aí ele, não, veja bem, aqui, ó, tem mais não sei o que aqui. Aí virou 139, ele fez uma retificação. Ele fez uma retificação à sua declaração de bens. Sempre muito estranho, né? Sempre muito estranho essas declarações.
né? Porque não fazem o menor sentido, né? Um terreno de 490 milhões. Isso sequer existe, tá, pessoal? Isso sequer existe. Então tudo que tá aqui tá jogado de uma maneira ridícula, em sua maioria, tá? Em sua maioria tá algo muito, muito ridículo, né? Ele coloca que ele tem, sei lá, aqui ó, 6 bilhões em renda fixa, 6,7 bilhões em renda fixa. Isso não faz o menor sentido. Inclusive o seu vice, o Leonardo Avalanche, também saiu com uma declaração bizarra de 495 milhões, onde ele coloca que ele tem 491 milhões em criptomoedas. Muito, muito estranho. 1 milhão e 200 em joias. 2 milhões e 200 em obras de arte. Isso aqui é sempre muito estranho, né? Sempre artigos que as pessoas utilizam bastante para lavagem de dinheiro, né? Mas deve ser só uma coincidência. Isso, obviamente, é... Eu não vou dizer que isso tá... que isso está errado ou foi colocado errado. Não, para mim eles colocaram isso de propósito para gerar matéria, tá? Só que, inclusive, ele já pediu para retificar. Ele pediu para retificar. Tô tentando abrir aqui a matéria do... Puta, quando é Estadão é foda o paywall dessa desgraça. Aqui. Ele diz que está errado e manda corrigir a declaração. Vamos ver. Ele não informou qual seria o valor correto. Bom, ele já mandou corrigir, então, supostamente. Tá, mas isso daqui é mais um factoide para, né, ele mostrar ali que tá tendo algum tipo de discussão sobre a sua candidatura, o que obviamente não está, né? Inclusive o seu vice, né, com essa declaração também patética. Veja só, ali na declaração o cara ele põe praticamente o que ele bem entender, tá? Isso é feito bem à moda caralho aí, pelo que eu vejo da maioria dos candidatos, tá? Bem, mas enfim, isso é bullshitagem. Agora vamos lá. Vamos falar sobre a possibilidade dele enquanto candidato. Bem, isso chegou a me preocupar em determinado momento, porque o seguinte, tá? O seguinte. Em 2018, Luiz Inácio Lula da Silva estava preso. Estava numa cela. Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 16 de agosto, no dia 15 de agosto, o Partido dos Trabalhadores registra a sua candidatura, com Lula dentro da cadeia e, obviamente, inelegível. O que ocorreu após isso? Lula continuou como candidato até o dia 31 de agosto. Ou seja, eles ficaram 15 dias com uma candidatura fake. Até o STF, né, o TSE, o STF no caso, olhar isso e falar, não, o TSE no caso, perdão. O TSE olhar isso e falar, não, peraí, esse cara não pode ser candidato, ele tá preso, ele tá inelegível. O PT fazem isso no dia 31 de agosto, 15 dias de campanha. Lula ficou 15 dias como candidato. Tá. Não compareceu em debates, qualquer coisa do tipo, até porque ele estava preso. Mas aparecia em pesquisas ainda. As pesquisas, de alguma forma, ainda o colocavam. No dia 31 de agosto, após essa decisão, o STF determina que o PT tem 10 dias para trocar o candidato, trocar a chapa. O que o PT faz? Espera o prazo máximo de 10 dias, fica fingindo que o Lula é candidato, e no dia 11 de setembro, veja só a cronologia aqui dos fatos, tá? E tentem aplicar isso agora. E no dia 11 de setembro eles fazem a substituição da chapa. E aí Haddad vira o candidato, Manuela Dávila sua vice, e Haddad passa a disputar uma eleição que começa para ele no dia 11 de setembro e vai até o dia 4 de outubro. Uma eleição, portanto, aí de 20 dias para o Haddad. O que pode ocorrer no caso Marçal? Significa que vai ocorrer a mesma coisa do caso Lula?
Não necessariamente. Não necessariamente. Porém, o prazo para julgamento do deferimento da candidatura, porque o que vocês viram aqui no Divulga Candi é um pedido de registro. É um pedido de registro, tá? As eleições presidenciais, o TSE ele foca em dar ok o mais rápido possível nas eleições presidenciais, sem sombra de dúvida. Agora, quanto tempo isso pode demorar? Se for ao mesmo tempo que foi o do Lula, a gente está dizendo que o Pablo Marçal vai fingir que tem uma candidatura até o final de agosto. Isso pode o colocar em pesquisas ou qualquer coisa do tipo? Pode ser que tenha institutos que façam isso. Pode ser. Ele estará em debates? Eu imagino que não. Acho que nenhuma televisão, nenhum canal de televisão sequer vão entrevistar ele. Muito bem, não chamar para debate. Agora, um sujeito que aparece com uma liminar minimamente suspeita na data limite, faltando horas para isso, registra uma candidatura deste jeito. Um sujeito desse pode, hora ou outra, aparecer com uma pesquisa. Olha, eu tenho uma pesquisa aqui, eu estou com, sei lá, 5% que seja.